Amigos, segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de futebol, num fim de semana mais curto, porque tivemos menos jogos, portanto vamos aí olhar para uma série de situações, foco principal na questão Benfica, mas antes de mais dar as boas-vindas aqui ao Arthur Quezada. Como é que estás, Quezada? Bem. Dormi mal, mas bem. Então? Meu time não me dá alegrias no Brasil, né? Tava a ganhar do Santos do Neymar, empatou. Eu sou o Santos. É? O Santos, gosto, Eu sou gosto mais do Santos, e gosto né? do Neymar, gosto do Neymar. Mas eu tenho um problema, pá, porque eu sou do Santos por causa do Diego e do Robinho, e agora custa-me ser do Robinho. Então agora estou um bocadinho mais na dúvida sobre qual é o meu clube do Brasil. Mas pelo menos isso eles têm de sobra, né? Jogadores revelados por lá. Sim, Neymar, sim. desde de Pelé, Elano, Giovani, Elano, o enfim. Léo que jogou no Benfica, Léo. Danilo. Léo falava Alexandre. demais. Era? Teve uma história do Léo muito boa, quando o Santos foi jogar com o Barcelona do Super Barcelona O do 2011, do Guardiola, Pô, do Neymar. Não. O Neymar estava no O Santos. Neymar desculpa. ainda estava no Sim, Santos. o Neymar no Santos. O Léo no aeroporto, né? Antes do Mundial de Clubes, chegou e falou para a imprensa: vamos lá ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. 4-0. Não foi 4-0 esse? Foi Afinal 4, era um bocadinho. afinal era melhor não ter falado nada. Luís, como é que estás? Estou bem. Estou relativamente bem. Foi um fim de semana até tranquilo, por Pois acaso. foi, mas foi. Isto de não haver os jogos todos, não gosto. Mas percebo, atenção. Queres começar aí? Sim, podemos começar aí, não é? Vamos começar aí. Porque pelos vistos, eu confesso que este fim de semana tive um bocadinho mais apagado. Então não apanhei. Eu apanhei a polémica, não percebi muito bem a razão para a polémica. Alguém me pode explicar porque é que o Farioli está contra o adiamento? Não Então, sabe como é que isto funciona? Pelo que eu percebi, o Farioli não está contra o adiamento. O próprio Porto também gostaria, mas não tinha enquadramento legal para poder adiar o seu jogo. O Farioli está contra não haver uma data estipulada. A grande questão é que não há datas possíveis nesta altura, tendo em conta a possibilidade de o Sporting continuar. E o Sporting, agora que já fez a primeira mão, já sabe que vai ser difícil passar, ainda tem hipótese, obviamente, e a seguir contra Arsenal ou Bayer Leverkusen, não é? Arsenal Leverkusen, sim. Também, não vou dizer que é, entre aspas, impossível, sendo que nenhum é impossível, mas não é um Bayern, a meu ver, é aquele clube que eu acho sempre para um clube português é impossível, e por isso o Sporting poderia aqui chegar a umas meias finais, o que ia impossibilitar no calendário, tendo em conta que a semana vazia que existe é para a Taça de Portugal. Exatamente. E, portanto, só daqui a muito tempo é que o Sporting poderia fazer este jogo frente ao Tondela. Mas eu achei que isso era percebido por toda a gente, porque o Sporting jogou na quarta, na Noruega, uma viagem muito difícil. O Sporting chegou a Portugal, eram 6 e pico da manhã de quinta, não podia jogar domingo porque joga já terça. Portanto só tinha mesmo o sábado para jogar e pronto, chegou de madrugada de quinta, portanto acho que toda a gente tinha percebido o porquê do adiamento. E mesmo que não tivesse isso, é legítimo, não é? É O Santa Clara importante, fez é isso. importante. Obviamente, num campeonato que nós temos aqui em Portugal com 34 rodadas, tem que haver uma flexibilidade, até porque é importante pro futebol português. Pois. Né? Mas aí o Bodo Glimt, acho que o Farioli Resolveu pro treinador, falou, me ajuda aí. Não, mas a grande questão não teria a ver propriamente com ser adiado, mas sim não haver data para ainda. quando. Ok. Embora eu acho que, honestamente, isto vai acabar por funcionar contra o Sporting, porque mentalmente ainda não fez este jogo, os outros fizeram e ganharam. Pontos, o Porto cumpriu a sua função, isto olhando para o título. O Benfica cumpriu a sua função olhando para a luta pelo segundo lugar. Sim. Por isso acaba por ser o Sporting a ter aqui um bocadinho maior de pressão, embora sendo um jogo contra uma equipa que está lá em baixo. Gabo também, e obviamente pode ser visto de uma forma positiva ou de uma forma negativa, o Tondela por ter acedido a este pedido, porque obviamente num ponto de vista de Tondela seria muito interessante jogar contra o Sporting neste período tão apertado para o Sporting. Portanto, o Tondela a abrir mão aqui de uma possibilidade de fazer um bocadinho de fim-capé, mas eu acho bem, honestamente, porque sim. eu sou sempre muito a favor das equipas portuguesas poderem ir o mais longe possível. Só é pena o Sporting ter feito, na minha opinião, a pior exibição da era Rui Borges na Noruega, e acho que o sintético está longe de justificar tudo. Não, de todo. O Sporting jogou
para resolver a eliminatória em Lisboa, mas ninguém avisou o Bodo Glimt dessa situação. E o Bodo Glimt quis resolver a eliminatória naquele jogo. Foi um jogo muito pobre do Sporting. Joga já amanhã, portanto, depois teremos tempo para falar disso mais lá para a frente. Mas é engraçado porque o Acasada estava a falar aqui de importante haver a flexibilidade dos adiamentos, mas sempre que há adiamentos há confusão. Porque se calhar vocês não se lembram, mas quando o Santa Clara pediu ao Estoril para adiar o jogo em agosto, para uma data internacional. Passou para uma data onde o Estoril depois não tinha tinha alguns jogadores nas seleções e deu uma confusão de comunicados. Tinha o campo ocupado por causa de uma seleção. Exatamente, sub-21. Não, feminina, acho que era feminina. Sim, era a feminina. Não sei se era a seleção feminina ou era uma competição feminina, mas não interessa. E então havia até o perigo deles terem que ir jogar para Rio Maior, uma confusão, uma troca de comunicados. E o próprio Benfica adiou o jogo da primeira jornada frente ao Rio Ave. Quase resolveu a eliminatória em Nice e por isso depois em casa foi tranquilo e acabou por empatar contra o Rio Ave quando o jogo se fez, e eu diria que foi quase... Foi os primeiros pontos perdidos pelo Mourinho, acho que foi. Não era o Laje ainda? Não. O Laje foi com o Santa Clara. Exato. Empatou com o Santa Clara e saiu a seguir contra o Carabao. E até o Porto, quando houve aquela história da feira das vindimas ou colheitas, ou... Em Arouca. Com o Arouca. Arouca, sim. Arouca também. Mas aí, foi de um dia para o outro, não é a mesma coisa. Muito bem, muito bem. Olhem, uma das equipas que jogou e cumpriu, como tu disseste bem, nessa luta pelo segundo lugar, e quem sabe, se o Porto tiver aí um mecatombe, ainda possa lá ir acima, foi o Benfica. Uma vitória muito difícil frente ao Arouca. E o José Mourinho não estava no banco. Portanto, não deixa de ser também interessante a coincidência e de nos falar disso agora. Mas... com a época a ficar um bocadinho definida, é verdade que é totalmente diferente serem segundos ou serem terceiros, né? A nível de Liga dos Campeões. Chegou a altura de começar a falar da continuidade ou da renovação do que é o Benfica, de Mourinho. Mais um ano com o Rui Costa que não corre bem, portanto há aqui uma série de questões, mercado, como é que o Benfica vai olhar para o mercado, vai voltar a ser um clube esbanjador. Chegou a altura de olharmos para isso, e antes de analisarmos aqui estes meses de Mourinho e aquilo que pode acontecer no futuro, olhando aqui para a época do Benfica, e é verdade que ainda tem uma discussão muito importante pelo segundo lugar, Luís, é mais uma época de muita confusão. Parece que todos os anos estamos no mesmo ciclo do Benfica, que é mercado muito forte, muitos nomes, muitos jogadores, de repente corre alguma coisa mal, troca-se treinador, depois já numa fase onde o treinador já não tem palavra no mercado. É tudo muito confuso no Benfica. Eu fico sempre com esta ideia que é um turbilhão de emoções que passa ali naquela estrutura, que fica difícil às vezes encontrar o caminho certo, ou qual é o caminho, qual é a ideia. Eu diria que a época do Benfica já teve tudo. Acho que faltava um blackout e teve agora em Arouca. Por isso a época do Benfica está praticamente repleta. Eu acho que, e já vamos falar sobre esse tema, mas o melhor que aconteceu ao Benfica do Rui Costa foi José Mourinho, esta época. Para haver aqui uma contenção ao falar-se de um fracasso completo que foi a temporada do Benfica. Obviamente ainda não acabou, obviamente o Benfica até ainda pode matematicamente ser campeão, mas acho que cada vez é mais uma miragem. Portanto, eu acho que é uma época para esquecer, até tendo em conta o investimento que o Benfica faz. E eu não estou a ver evolução no Benfica em termos estruturais, para que o Benfica se possa aqui arrancar do zero de uma forma mais estruturada, mais conectada até. Portanto, nota-se aqui um vazio de rumo, parece-me que é a sensação que fica deste Benfica. E sinceramente acho que José Mourinho acaba por ser aqui uma blindagem muito grande a debilidades evidentes por parte do Benfica. Casado, mas Mourinho é uma blindagem, mas não é consensual. E se olharmos para o final da segunda época de Roger Schmidt, sim, ele já entra na época a seguir absolutamente já queimado com os adeptos, sai logo. Bruno Lage também já entra nesta época absolutamente queimado com os adeptos, sai logo. Mourinho tem obviamente mais argumentos até mediáticos que todos os outros, mas também já vai entrar na próxima época depois de uma época muito complicada, ou seja, já entra sob brasas, não é?
Isto não é bom. Eu acho que o grande medo do adepto benfiquista é essa receita de bolo que correu mal durante as últimas épocas se repetir, né? Vamos ao mercado, né, no meio do ano, no final da época, com o treinador faz os pedidos pensando naquilo que ele projeta para a equipa e depois, 3, 4 jogos, ele vai embora, chega outro com outras ideias, quer reformular o plantel e vivemos sempre numa espiral negativa, né? Então eu acho que o grande receio para aqueles que não defendem a manutenção do José Mourinho é exatamente isso. Olha, vamos começar do zero novamente. Só que eu acho que é muito complicado, porque quando você não consegue entender qual é o ponto final onde a direção do Benfica quer chegar, como é que você traça o caminho? É muito difícil, porque, sinceramente, quem virá depois de José Mourinho? Qual o nome? Para onde a direção do Benfica quer ir? Ninguém sabe. Esse ano ainda teve um agravante das eleições, né? O início da época ficou muito, muito condicionado por tudo que envolvia as eleições. Foi uma eleição mais parelha do que talvez outros momentos da história do Benfica. E no final das contas, essa bagunça toda se refletiu no desempenho esportivo. Eu não sou fã do futebol que o Benfica pratica hoje. Atenção, parece que é sempre um parto para ganhar os jogos. A verdade é essa. Enquanto o Porto vai lá e vence o Moreirense da forma que venceu, o Benfica parece que sempre precisa de alguns minutos a mais no final do jogo, precisa da entrada de um herói improvável. Dessa vez foi o Ivanovic e tal. Eu não sou fã do futebol que o Benfica pratica hoje, mas eu acho que tem que se dar um voto de confiança ao técnico José Mourinho. Tá? Para mim, mudanças atrás de mudanças, sem um ponto final, sem um destino, não faz sentido nenhum. E o Mourinho acabou de começar a implementar o que ele quer para a próxima época, as contratações, o estilo de jogo, inclusive em casos específicos, por exemplo, o próprio Sheldrup, fizeram as pazes, agora o Sheldrup já defende melhor, já faz o que o Mourinho quer e realmente está performando dentro de campo. Então, sinceramente, eu acho que a manutenção do Mourinho, para mim, faz mais sentido do que despedi-lo e sair à procura em busca de um herói que vai chegar e mudar tudo e vai gastar mais um caminhão de dinheiro, enfim. Mas, Arthur, a grande questão é que, se calhar há um ano essa seria a retórica em relação ao Bruno Lage, há 2 anos essa seria a retórica em relação a Roger Schmidt, e a verdade é que depois chega-se ao início da época e a paciência gasta-se ao fim de um empate contra o Santa Clara num erro individual do Otamendi, um dos muitos, e depois uma derrota humilhante frente ao Karabakh. Ok, são 2 péssimos resultados, mas são 2 maus resultados numa época. Todos os clubes têm 2 maus resultados numa época. E houve logo o despedimento. Aí entra uma questão. Roger Schmidt e Bruno Lage não têm o capital de José Mourinho. E já entraram né? na época melindrados, já entraram na época com muita desconfiança dos adeptos, não é? Muito se falou da continuidade do Lage, muito se falou ainda mais da continuidade do Roger Schmidt. Eu consigo ver 2 exemplos que não são iguais. Ou seja, o Roger Schmidt, havia um vazio futebolístico, havia um vazio de ideias e, acima de tudo, começava a sentir-se uma desconexão com a equipa. Aquele jogo do Bruno Lage, que dita o despedimento do Roger Schmidt, o Famalicão. Não, Famalicão é a primeira jornada. O Moreirense... o jogo da primeira jornada com o Famalicão foi inacreditável. O Benfica não teve uma oportunidade. É verdade. E o grupo de jogadores também, no caso do Schmidt, não parecia estar bem partido. Sim. Especialmente os brasileiros. Houve uma limpa de jogadores brasileiros exatamente por isso. Já ninguém comprava mais a ideia do Roger Schmidt no vestiário, no balneário. E é um treinador que depois viu-se, ou que já se sabia, que normalmente, segundo as épocas, ele criava ali um grande desgaste também nas equipas e normalmente saía. Mas depois, com o Bruno Lage, há todo aquele verão absurdo, em que o Benfica praticamente não tem descanso, em que o Benfica joga o Mundial de Clubes, depois ganha a Supertaça ao Sporting, depois começa o campeonato com a dose de ter que entrar na Champions, consegue fazer agosto limpo, e depois vêm 2 maus resultados em setembro e há a saída. Portanto, eu acho que a grande questão nesta altura no Benfica é qual é o projeto? O que é que o Benfica quer? Porque o Benfica tem investido imenso, tem comprado muitos jogadores a um alto custo.
vários deles jogadores já feitos, ou seja, não são, o Benfica não dá 20 milhões por um jovem promissor de 19 anos, como Froholt, por exemplo, dá 20 ou 25 Pelo ou Rio, mais por Rios, por Luque Bacchio, enfim, são jogadores já com 26, 27, 28 anos, são jogadores que já dificilmente, do ponto de vista financeiro, vão trazer mais valias ao Benfica. Portanto, a aposta, nesse caso, foi no rendimento desportivo. O rendimento desportivo não resultou. O Benfica não ganhou títulos suficientes para fazer lucrar esta aposta. Portanto, nesta altura, chega-se aqui e pensa-se o que é que o Benfica quer. O Benfica continua a gabar-se, e bem, de que tem uma formação de excelência, continua a mostrar muitos jovens com qualidade, beneficiou também da grande campanha de Portugal no Mundial de Sub-17 e já estreou, salvo erro, 3 jogadores na equipa principal, mas a questão é que não são apostas efetivas. São apostas em que José Mourinho dá a indicação à formação de atenção, eu estou atento, eu olho, eu aposto em vocês, mas depois não é uma aposta declarada no 11 inicial. E, portanto, chegamos a esta altura e pensamos o que é que o Benfica quer. O Benfica vai querer continuar a ser um clube de muito investimento, ou vai querer ser um clube formador, ou um misto? O que é? Deixa-me só dar aqui esta nota. É que o Benfica é tão confuso que até o que tu disseste tem aqui algumas exceções, que é o Benfica já pagou 20 milhões, ou perto disso, por jovens promissores, como é o caso do Sheldrup, como é o caso do Prestes. Só que depois mistura-se aqui a formação, os Rios, os Barranas Cheias, os Sheldrups, os Prestianes, os Regos. Não sabes ao certo. O Benfica quer um plantel já fixado, jogadores veteranos, entre aspas, para ganhar competições, ou quer jovens, ou quer formação. Ninguém sabe muito bem. Parece que é atira semana para todo lado, semana a semana. Sim, claro que o Benfica precisa de referências, precisa de experiência. É um clube que tem feito ótimas campanhas na Liga dos Campeões, globalmente boas. Portanto, é um clube que nesse capítulo... Só que o que eu sinto é que o Benfica tem estado melhor a nível internacional do que nacional. E, portanto, o Benfica precisa de encontrar o seu método para internamente ter mais sucesso do que o que tem. E dou este exemplo. Não acho que tenha sido uma má contratação, a de Rafa, ao contrário do que eu vejo muitos benfiquistas dizerem, mas é uma contratação que não faz muito sentido tendo em conta os elementos que tem no plantel. Portanto, se tem Sudakov para jogar atrás do ponta de lança, Rafa vem, nota-se que é para essa posição, mas Rafa podia vir para jogar descaído para uma ala, e aí tinha Sheldrup que acaba por não sair, tem Prestiani que acaba por ganhar protagonismo, tem agora Luque Bacchio de volta de lesão, e o Benfica tem uma série de jogadores para aquelas posições, e a questão Rafa, que eu acho um excelente jogador, que foi uma oportunidade que apareceu ali, não é? Sem dúvida. Já para entrar direto no 11 me assusta a questão um bocado. É que desde que o Rafa passou a ser titular no Benfica, e é verdade que o Sudakov já esteve lesionado também, o Sudakov nunca jogou 20 minutos em nenhum jogo. Mas foi... Então, esse é um ponto de onde você quer chegar, né? E do que o Mourinho quer para a próxima época. Eu acho que isso também tem que ter avaliação e a validação da direção. Mas isto entra na questão, Arthur, o Benfica quer Mourinho para a próxima época. Porque essa é a grande questão neste momento. Exato. E depende da política. Mais do que se vai promover jovens, se vai contratar jogador X por 30 milhões, se vai contratar que todas jovens, as formas são legítimas. A direção tem obviamente. É você definir um caminho. E para definir um caminho, você precisa entender também onde o seu treinador quer chegar. Que forma que o Benfica vai jogar. Eu dei o exemplo do Sheldrup aqui, porque o Sheldrup estava encostado, não jogava. Hoje estava quase a ser vendido ao Clube Rouge. Sim, ao Clube Rouge. Hoje é um dos principais jogadores, se não o principal do Benfica nesses últimos jogos. Principal. E o Sudakov pode acontecer a mesma coisa. Agora, tem que combinar com o seu treinador. Né? O que o Mourinho tem de planejamento, de projeto. Trocar por trocar, eu não compro essa ideia. Mas então, parece-vos que... Portanto, só para clarificar, Mourinho tem contrato de 2 anos, sendo que o segundo ano é parcialmente garantido, ou seja, há aqui um acordo que podem as duas partes chegar a uma rescisão, o Benfica terá que pagar uma verba nos 3, 4 milhões de euros. O Benfica ou o Mourinho. Deve ter um timing, né? Deve haver... no final desta época, portanto, se ninguém se opuser e pagar essa cláusula amigável, fica mais uma época. Aqui levanta-se outra questão. Se Mourinho for efetivamente o treinador de projeto, eu acho que
não se deve simplesmente deixar andar. Deve-se clarificar. Deve-se clarificar. Ou Mourinho é o treinador de projeto e então há um novo contrato com outra estabilidade e sim senhor, Rui Costa vai com o José Mourinho, vai para a frente e portanto não se vai propriamente correr o risco de no início da próxima época com maus resultados Mourinho sai, claro que esse risco existe sempre, ou então Mourinho não é a opção, o Benfica acaba a época com Mourinho e depois parte para outra. Um novo rumo. Mas aqui eu não sei se o Benfica já tem o rumo traçado, não sei se o tem traçado com o José Mourinho ou não. Inclino-me para dizer que será com o José Mourinho, mas isto é apenas dedução. Mas acho que falta muito esta mensagem cá para fora. Essa antecipação para mim faz sentido se ele for continuar. Porque se ele não for continuar, não faz sentido agora. Pelo menos anunciar publicamente, não é? Porque pode estar a minar o único objetivo que ainda reta tens. final de época. E atenção, porque nós falamos muito de época falhada, obviamente porque o adepto do Benfica quer vencer títulos, né? Segundo lugar não se comemora e eu entendo isso. Mas um segundo lugar, uma vaga para Champions, enorme, claro. faz uma diferença enorme nos cofres e no planejamento. Claro. Até porque o Mourinho não é um treinador barato, né? Claro. Então precisa do Mourinho para a próxima época, se não vai às competições europeias não, mas não vai à Liga dos Campeões. Isso também tem que estar na equação de onde o Benfica quer chegar. Sim, mas lá está o fazer as coisas um bocadinho em cima do joelho, não é? Estás à espera. O Sporting, em princípio, irá renovar com o Rui Borges esta temporada e há o risco do Sporting ficar em terceiro lugar. Portanto, o Sporting, salvo erro, renovou com o Ruben Amorim quando ele esteve em vias de ficar no quarto lugar. Sim. E ficou no quarto lugar. Vamos ver, porque há... É engraçado porque a tal questão do projeto do Benfica fica sempre no ar, não é? Porque nós não temos bem noção se realmente tem a ver apenas com a qualificação para a Liga dos Campeões, porque, como tu disseste bem, não é um treinador barato e não é um treinador de exigências baratas. E é um treinador que se calhar é mais difícil a quem tu dizeres não, porque depois ele vem cá para ou coloca cá fora que lhe disseram não. Portanto, estou muito curioso para ver, até porque é isso, tem que alinhar o projeto, alinhar a estratégia. E aqui outra coisa muito importante que é falou-se, ninguém o assumiu publicamente, mas acho que é mais do que sabido disso. José Mourinho era o selecionador que Pedro Proença quereria para o pós-Roberto Martínez. Esta cláusula poder-se-á também deduzir que tem aqui um lado de José Mourinho poder sair para abraçar o projeto de seleção nacional, no caso de Roberto Martínez sair no verão, como é provável de acontecer, até porque termina contrato. Só que do ponto de vista do Benfica, não será um erro o Benfica ficar aqui em banho-maria a ver se Roberto Martínez sai ou não sai no Mundial. Nem tem qualquer cabimento, não é? Porque nessa altura a época já tem que estar mais do que preparada e tem que estar preparada com o José Mourinho, se for para José Mourinho continuar. Portanto, o Benfica acho que não pode, em circunstância alguma, colocar-se numa posição de banho-maria em relação a José Mourinho de talvez ele vá para a Federação, talvez não vá. O outro cenário é Mourinho já ter dito ao Benfica que vai para a Federação. É isso. E aí o Benfica, ou seja, não vai anunciar porque depois também pode minar a própria seleção com o Roberto Martínez, ou seja, pode já haver esse também assim entendimento. Mas aí assim, olhando da perspectiva dos benfiquistas, última jornada, o árbitro apitou, era importante já saber o rumo. Porque senão, o Mundial termina dia 20 de julho, dia 19 de julho. Imagina se só a partir do dia 22, 23, 24, 25 contrata-se um novo treinador para planear. Já está o Benfica, já está a jogar. Vamos supor que tem a Champions ou a pré-Champions. Pré-Champions, já está quase... Não, a partida não vai acontecer. Nenhum clube português, o segundo lugar vai direto. Ah, é? Vai direto. Boa. Sim, se o vencedor da Liga Europa ficar em lugar da Champions, ou seja, o Lyon, por exemplo, se ganhar a Liga Europa e ficar em lugar da Champions via campeonato, o segundo classificado português não precisa de ir ao play-off. Foi o que aconteceu há 2 anos. Ok. Então, aí é uma boa. Sim, mas não pode na mesma, né? A 20 de julho o Benfica já está meio não, sim, mas já eu diria já que a tem 20 de junho o Benfica tem que ter o seu rumo, nem precisa ir a julho. Ou seja, no início do Mundial o Benfica tem que saber o que é que vai fazer, né? Sim, como é que vai fazer, e os adeptos têm que o saber também, acho eu.
É engraçado porque realmente há aqui uma série de caminhos, cenários. Os timings são importantes. Na realidade, o ideal era já a preparação da próxima época já está sendo feita. E tem que estar a ser feita. Não há outra hipótese. Se o Mourinho não... Isso já tem que ter o conhecimento da direção, se vai ficar ou não. Porque aí você antecipa também possibilidades no mercado. Uhum. E a questão, nesta altura, garantidamente estará a ser preparado. Acho que não há outra hipótese, ou com o Mourinho, ou com um novo treinador, como o Rui Costa fez há 4 anos, quando acabou a época com o Nelson Veríssimo, mas já estava a preparar com o Roger Schmidt, e depois as coisas já estavam praticamente E foi campeão. preparadas, e foi campeão nesse ano. Eu diria que foi o único. Foi o único momento real de estratégia e de projeto que o Benfica teve neste período com o Rui Costa. O resto tem sido remendos, não é? Sim, teve um ótimo voto de confiança durante esta temporada, com as eleições, e por isso tem que se agarrar e mostrar serviço agora. Sim. E o Roger Schmidt achava que ia ficar. Comprou uma quinta em Lisboa. Foi? Não sabiam dessa história? Não, é assim, ele renovou por esta altura, antes de... Ser campeão. No final... Não. Ele renovou... No ano que foi campeão. Sim, exato, no ano em que foi campeão. Não foi no ano não foi no segundo ano. É isso. Estava a confundir. Comprou uma quinta em Lisboa, será Comprou. Ainda é dele? Eu acho que sim. Ele adora Lisboa, né? Comprou criar umas vaquinhas, uns Em cavalos. Lisboa? Onde é que ele encontrou? Eu não sei se é região metropolitana de Lisboa, né? Pá, não deve Ali ser, não é deve ser paragem no Belém, metro. até porque não é muito barato agora comprar uma quinta. Mas o dinheiro da indenização do Benfica há de ter dado pelo Pois comprar é. uma quinta, Ele ficou um tempo a morar em Lisboa depois, né? Ele nunca treinou assim. Nunca não. mais treinou, acho eu. Não, foi traumático. Foi tão traumático. Foi traumático o homem, a demissão. Financeiramente não foi traumático, de certeza Sim, absoluta. certamente que não, Isso é certamente verdade. que não. Renato, como é que... Portanto, nós perguntámos aos benfiquistas o quê? Aos benfiquistas? Sobre Aos o adeptos, no dossiê geral. treinador do Benfica, o que é que deviam as águias fazer? Se aceder e continuar mais um ano, como diz o contrato, renovar para dar estabilidade ao projeto ou atacar a nova época com um novo treinador? Tivemos de tudo, tivemos muita gente a responder. Eu vou tentar ler aqui respostas diferentes. O Bruno Martinho diz que se deve apostar na continuidade, pela estabilidade que é necessária, pelo histórico de Mourinho, que lá atrás já mostrou que fazia boas segundas temporadas, pelo estatuto que alguém que, como já aconteceu, consegue pôr o dedo na ferida, principalmente internamente e, obviamente, pela qualidade. O João Vicente é de outra escola, diz que se quiserem continuar com este futebol pobre, continuem com Mourinho. Agora, se querem tentar melhorar e jogar mais futebol, é a altura de mudar. O Diogo Verón diz que se estivéssemos a falar de qualquer outro treinador, certamente que não continuava, mas com o Mourinho é diferente e o Rui Costa não tem coragem para o mandar embora. E só para terminar, o Alex diz que deve ser outro treinador, porque o Mourinho está acabado. A equipa não tem evolução nenhuma desde que chegou e não vai ser uma pré-época que vai mudar isso. Mas Temos tudo, né? esse termômetro é muito interessante, porque não existe meio termo no adepto. Não, benfiquista. Ou é ou não é nesse Está momento. acabado ou vai fazer maravilhas na segunda temporada? Não existe. Não, mas isso é verdade, porque tem. Eu conheço muitos benfiquistas que olham pro desempenho dentro de campo e ficam desesperados, que queriam ver a equipa jogar mais futebol. E tem outros que já se apegam a essa aura do Mourinho de poder fazer uma segunda época melhor. Esta realmente é uma questão muito interessante, a aura do Mourinho, não é? Porque não precisamos aqui de recordar os feitos do Mourinho, mas estamos a falar de feitos que foram a última vez que Mourinho realmente fez feitos, não é? Já estamos a falar de 5 anos, 6 anos, não é? Roma. Se quisermos ir ao United, se quisermos ir a coisas mesmo megalómanas, temos que recuar até Real Madrid. O trabalho na Roma eu considero bom. Sim. Né? Conference e final de Liga Europa. Liga Europa. Mas a questão é que o Mourinho na Roma não lutou para ser campeão. Exatamente. Porque... E no Tottenham também não. Qual é a grande prioridade do Benfica nesta altura? É o campeonato. É ser campeão. Não é? E o Benfica não é campeão há 3 anos, vai para a 4ª temporada. E José Mourinho não é campeão, se não me engano, desde 2014, 2015 no Chelsea. A segunda passagem pelo Chelsea. Foi campeão na segunda Sendo passagem que no ano uma a seguir quase que lutava para não descer. Sim, é verdade. Antes disso foi uma vez campeão no Real Madrid em 3 épocas. Sim. Foi No ano dos Sim, 100 mas pontos, aí, ou lá o que é que foi. ok, bateu-se muito bem contra, para mim, a melhor equipa que eu já vi a jogar desde que eu sou vivo. O Barça do Guardiola. O Barcelona de Guardiola.
No Inter foi efetivamente campeão, no Chelsea tinha sido campeão, no Porto foi campeão. Mas a questão é que há aqui um decréscimo e, portanto, eu percebo que se desconfio um bocadinho, ou se desconfio bastante do futebol de Mourinho, da capacidade de Mourinho. Há uma coisa que eu não desconfio, é que Mourinho, como eu disse há pouco, ainda é a maior blindagem, e para um clube que está tão fragmentado, está tão aos pedacinhos, está tão a faltar-lhe homogeneização, haver José Mourinho acho que é vital, e acho que Rui Costa, neste capítulo, eu tenderia para ficar com José Mourinho, porque além de ser alguém com muitos méritos, muito conhecimento, muito futebol acumulado, é alguém que consegue estancar muita coisa. É o principal porta-voz. São todos os treinadores, não é? Mas tu vês, por exemplo, no Sporting, quando as coisas estão um bocadinho mais tremidas, vês que Rui Borges ainda andando ali um bocadinho aos papéis. Vês Farioli ainda não ter propriamente, quando não teve praticamente nenhum momento negativo esta temporada, mas quando as coisas não estão de feição, também não o vês com um peito capaz de ser agregador. Aliás, eu consigo ver portistas nesta altura que criticam Farioli, mas no caso de José Mourinho, que efetivamente tem um futebol ainda muito longe do potencial, mas eu acho que há evolução. Sim, há evolução no Benfica do início da época, que era penoso, para agora. José Mourinho tem este handicap positivo de ser o grande porta-voz do Benfica nesta altura. Consegue também criar aqueles ruídos posteriores, esta história. Efetivamente, olhando depois de umas imagens que apareceram também, acredito que o Benfica tenha razões de queixa por causa desta expulsão e da punição a José Mourinho, mas o José Mourinho consegue depois, com estratégias de blackout, trazer os adeptos para consigo, e independentemente de eu concordar ou não com essa estratégia, mas resulta do ponto de vista até quase populista, José Mourinho consegue agregar. E o Benfica, nesta altura, o que mais precisa é disso, é de agregar. Sim, eu acho que há dois exemplos perfeitos dessa situação. A primeira é José Mourinho, praticamente desde que chegou, se calhar não desde que chegou, mas a partir de uma determinada altura percebemos que era a estratégia comunicacional do Benfica e começava em Mourinho, os ataques às arbitragens, é difícil marcar penaltis contra o Benfica, os jogadores do Benfica não caem vezes suficientes, coisas desse género, portanto compreendemos que fazia parte, e Mourinho porque ele tem ótimos soundbites, portanto, acaba por conseguir trazer o adepto mais populista, digamos assim, atrás dessa ideia de que o Benfica está a ser muito prejudicado e por isso é que está em terceiro. Mas depois, ao mesmo tempo, também vemos que, por exemplo, o Benfica, desde que Mourinho chegou, quantas conferências de imprensa de antevisão é que não fez para fazer na BTV? Ou seja, até o próprio Benfica, ok, vamos pôr Mourinho sempre, desgastá-lo também não querem isso. Claro. Até lá está a tal questão da confusão, não é? Qual é que é o caminho, qual é que é o plano traçado. Deixem-me perguntar-vos aqui uma coisa. Qual é a importância do nome de Ruben Amorim no meio disto tudo? Está livre, vem de uma experiência falhada no United, mas é um nome que até nas eleições do Benfica se falou muito, mesmo com José Mourinho. Rui Costa até disse qualquer coisa que será inevitável um dia Ruben Amorim, qualquer coisa desse género, treinar um dia o Benfica. Onde é que se enquadra aqui na possível decisão, na pressão dos adeptos, na ilusão? O que é que acham? Eu não sei se estás a confundir com o Bernardo Silva. Está a confundir com o Bernardo. Com o Bernardo é que foi. Bernardo é que foi isso, pois foi. De João Noronha Lopes ter assinado com o Bernardo e o Rui Costa respondeu é dessa maneira. Mas o Ruben Amorim, na altura ele estava no United, houve ali uma aparição de João Noronha Lopes em Inglaterra, em que se associou a que podia efetivamente ser o treinador e ele disse que já tinha conversado com Ruben Amorim, mas não de uma forma assumida de que o queria. Eu acho que se o Benfica for para o que eu considero plano B, que é o plano de José Mourinho não vai continuar e portanto vai sair no final desta temporada, e portanto o Benfica tem que preparar a próxima época, o Benfica tem que tentar Ruben Amorim, porque
olhando para o mercado, olhando para soluções lógicas, válidas, alguém que saiba ganhar em Portugal, alguém que conheça o papel de estar num grande, alguém que conhece muito bem o clube, foi ali jogador e que é assumidamente benfiquista. Eu acho que o Ruben Amorim está na pole position e nem consigo saber quem é que fica em segundo ou em terceiro, porque é uma grande diferença. Noutras alturas até podia equacionar Bruno Lage, mas acho que Bruno Lage acabou definitivamente. Nem o próprio Lage. É isso. Eu há pouco peço desculpa de ter feito o paralelismo de José Mourinho com Farioli e com Rui Borges. Acho que era muito mais justo daquela questão da eficácia comunicacional. Acho que é muito mais lógico comparar com Bruno Lage e com Roger Schmidt, os seus antecessores, até mesmo com Jorge Jesus. Ok, aí aceita a comparação dos outros dois. É isso. Isso é incomparável. É alguém que dá muito mais ao Benfica do que deram os seus dois antecessores. Mas em relação a Ruben Amorim, eu acho que nesse plano B, Ruben Amorim é o nome que tem toda a lógica. Não Agora, deverá ser esse o plano A? Casar. Eu acho que para muitos benfiquistas, sim. Renato, falou-se aí nos comentários, a tirar o nome da Amorim? Por acaso não. Eu acho que sim, pela conexão que tem com o clube, pela imagem que deixou recente em Portugal. Agora, tem um ponto em relação ao Ruben Amorim. A forma de jogar. Ele não abre mão, e para jogar da forma que ele quer, o Benfica vai ter que ser mais agressivo ainda no mercado. É isso, tem que ter um plantel novo. Tem que ter um plantel diferente. Vai jogar com 3 centrais. Ele gosta dos extremos jogando de uma outra forma, né? Os alas. Ele gosta de 2 jogadores interiores. Gosta de um ponta de lança diferente das características do Pavlidis. Então, não sei. Eu não sei se já gastou-se tanto dinheiro nesse último mercado para você ter que fazer novamente um plantel diferente. Eu não sei se ele conseguiria se adaptar com o que tem nas mãos. No Manchester United ele não conseguiu. Pois. E mesmo se pensarmos no Sporting, foi preciso um investimento forte. É verdade que a nível... Não na primeira época. É no verão da primeira época. Ou seja, ele entra na primeira época a meio e fica em quarto, e depois tem aqueles esforços, Pedro Gonçalves, Nuno Santos... o Edwards depois mais à frente, mais à frente depois o Paulinho, Sim, mas demorou ao Sporting. Mas ainda assim não acho que tenha sido um investimento muito grande. Não, tanto que ele andou ali meia época sem ponta de lança. Mais ou menos, porque na altura, e é engraçado porque no debate do Sporting o Frederico Varandas atirou essa cartada de dei muito mais a Rui Borges do que a Ruben Amorim, esquecendo ele de dizer que, por exemplo, o Pedro Gonçalves, que custou na altura 10 ou qualquer coisa assim, o Sporting só pagou 50%. E depois teve que pagar mais à frente, portanto, e ele não fez essas contas de forma certamente conveniente, mas foi preciso um investimento e na altura um risco grande por parte do Sporting. O Benfica tem outra pujança, provavelmente teria outra capacidade para mais rapidamente. O Sporting teve, como tu disseste, bem meio ano onde o ponta-lança era o Tiago Tomás. Mas eu faço-vos uma pergunta. Acham que o Benfica teria que gastar mais dinheiro para dar soluções a Mourinho ou para dar soluções a Ruben Amorim? Eu acho que é o Ruben Amorim. Achas? É que eu acho que é o Mourinho. Eu pensando no plantel do Benfica, ok, teria que dar soluções de defesas centrais. Sim, de centrais precisa, e precisa de... Não é qualquer central, tem que ser com características... Estou a falar do Ruben Amorim. Sim, do Ruben Amorim. Precisaria de um central esquerdino, se calhar com mais capacidade de saída, mas depois se pensares que tem Otamendi, que poderia fazer no fundo o papel do Coates, como... Otamendi vai ficar, não vai ficar? Continuar. Exatamente. Caiu muito nos últimos tempos. Mas aí seja Mourinho, seja Amorim, seja quem quer que seja, precisará de um central, não é? Certo, mas Mourinho precisará de um central. O Ruben Amorim precisará de 2 ou 3, não é? Eu percebo. É o que é, não é? É uma boa questão. O Benfica também deu os jogadores a Bruno Lage e depois foi contratar Mourinho, portanto... E tinha feito isso antes. Claro. Agora, na questão do Ruben Amorim, comparativamente do início dele no Sporting, eu acho que no Sporting, até pela situação do Sporting na época, se teve mais paciência. Eu não sei Essa é que é a grande questão. Eu não sei se no Benfica se teria tanta paciência. Porque na altura o Ruben Amorim ainda não era nada. Nesta altura ou seja, não estou a imaginar que os benfiquistas vão correr o risco de dar aqui um ano zero a Ruben Amorim. Não é? A próxima época, não são coisas comparáveis. O Ruben Amorim entrou em março no Sporting, já com a época quase perdida.
E nesta altura, Ruben Amorim já tem outro estofo. Ruben Amorim A foi expectativa tricampeão em é Portugal. chegar e ser campeão. Eu percebo, mas 3 vezes campeão, mas não é preciso não esquecer também que quando o Amorim entra, mete-se o Covid, o Sporting que estava absolutamente partido ao meio dentro da sua estrutura e da sua estrutura de adeptos, de repente tem um ano inteiro onde não joga provas europeias e joga sem adeptos, e isso ajudou muito, e é um contexto Até ao baixar de expectativas. Se Deus quiser, não há de voltar a acontecer. Sim, uma pandemia. Não, mas é exatamente isso. A pressão que ele terá agora no Benfica será diferente da Não, que estava a ele dizer teve no que Sporting. a tal paciência que houve no Sporting tem muito a ver também com o contexto. Sim, não é? sim. Mas E agora não. É isso, não vão ter. Agora ele chega e vai ter a pressão de ser campeão nacional. Sim, na primeira época, não tem conversa. No Benfica é muito assim, né? Pelo histórico. E o Sporting fazia o quê? Muitos anos, quase 20 anos que não vencia o campeonato. Tem muitas coisas para equacionar. Agora, se for com o Ruben Amorim, é preciso tomar essa decisão muito cedo. Porque é uma reformulação de plantel. Sinceramente, eu acho que o Benfica vai precisar contratar jogadores específicos para posições específicas para entregar ao Ruben Amorim o que ele quer. A passagem do Ruben Amorim no Manchester United deixou claro uma coisa. O Ruben Amorim é cabeça dura e é fiel às suas convicções. Ele não vai mudar. E por ele não mudar, ele foi embora do Manchester United no meio da época. No Benfica, ele vai querer uma equipe para fazer o que ele entende de futebol. E há uma negociação que o Benfica, se quiser realmente o Ruben Amorim, tem que fazer já, que é perceber a situação contratual dos Gaio e tentar ver o que é que dá para fazer, porque sem Gaio, Mourinho não consegue. Portanto, muito bem, vamos ver o que é qual será o rumo do Benfica. Eu acho que Ruben Amorim não precisaria de uma revolução no plantel do Benfica. Também não estou nessa. E a grande questão continua a ser que política é que o Benfica quer? Quer uma aposta efetiva em jovens, quer que haja um misto efetivo, não há um misto contra o Casa Pia, mas depois 0 miúdos convocados contra o Porto. Isso é uma aposta que hoje é leite, amanhã é vinho, enfim, acho que o Benfica tem que ser mais estruturado nesse capítulo. Eu não estou a dizer que deve ir por um caminho ou por outro, mas deve ser um clube muito menos de impulso. Acho que a contratação de Richard Rios, que eu acho um jogador interessante para o contexto do Benfica, não acho que seja um jogador que deveria custar o valor que custou, mas é um jogador importante, um jogador útil. Neste jogo em Aroca vai para a central a certa altura na segunda parte. Faz o gol. Marca o golo e joga depois a central depois da saída do António Silva. Enzo Barrenetxea é um nome em que o Benfica, pelos vistos, ele atingiu muito rápido os jogos necessários para o Benfica era 25, acionar, assim, 25 ou 15, já não sei, acionar a cláusula de compra, e vai-se a ver nesta altura e pensa-se, é uma boa aquisição do Benfica, faz sentido o Benfica ter pago 15 milhões de euros em Enzo Barrenetxea. Se calhar o tempo até vai dar razão, mas o Benfica há um ano tinha comprado o Manu Silva por 12 milhões, agora, como disse Mourinho até, são dois jogadores com perfil semelhante, e nenhum deles é titular. Nesta altura olhamos para o meio campo, e Mourinho foi muito prático no que disse, o meio campo para ele é Orsnes e Leandro Barreiro. Portanto, há aqui muita coisa para esclarecer. Se nós pensarmos, e para terminar, se nós pensarmos no mercado de verão do Benfica, as duas contratações mais caras da história do futebol português, ou 2 das 4 ou 3, ou o que é, Rios e Sudakov, o papel deles no Benfica é duvidoso, não é? E se pensarmos ainda mais, por exemplo, em Luque Bacchio, ok, agora voltou à titularidade, mas outro jogador que tem concorrência, né? Se pensarmos uma série de... Mas acho que o Luque Bacchio, se não tivesse tido a lesão, seria titular. Sim, mas depois aí não terias exponenciado para este ano e a determinada altura da época. Estamos a falar para aí de 50 milhões de euros entre Sudakov e Rios, não é? Mais os 15 ou 16 lá do Barrenetxea, estamos a falar quase de 70 milhões de euros em 3 jogadores que a próxima época vai começar e não se sabe ao certo. São titulares, são jogadores de rotação, Ele pode juntar Ivanovic, custou 20 milhões. Sim, já nem me lembrava de Ivanovic. Estamos a falar quase 100 milhões de euros em 4 jogadores. No banco? São jogadores no banco. Até depois do jogo contra o Real Madrid, que o Rios foi bem lá no Santiago Bernabéu, atenção que eu vi adeptos do Real Madrid pedindo a contratação de Richard Rios. Foi? Eu acho que o Benfica... É de um meio campista assim que o Arbeloa precisa. Também me parece que sim. O Arbeloa, sim.
para recuperar esse dinheiro. Não que o Rios, eu já falei Rios não é mau isso aqui. jogador, claro que não. Só que ele foi inflacionado e foi por impulso por conta do Mundial de Clubes. Porque o Atlético de Madrid queria, E o Porto. porque o Palmeiras tem capacidade financeira hoje de segurar um jogador, não precisa vender a preço de Sim, banana. ele é um jogador que é cativante, não é? Especialmente no futebol brasileiro, que quando ele corria com a bola no pé e rematava e estava parecia que estava em todo lado. Eu ainda acho que a evolução dele passa pela segunda época também. Sim. Porque percebeu um pouquinho mais as dinâmicas Nós também do não podemos futebol. esquecer que é tal questão do jogador que vem do Brasil, não é? Ou seja, tinha começado a época, estava a meio da época quando vem, tem que parar para pré-temporada. Sim. E pelo que o Mourinho já falou, vai ser um jogador útil nas contas dele na próxima... Pode certamente. não sei começar como titular, porque ele já disse, Leandro Barreiro e o Osners, mas é um jogador útil. Agora, o Benfica não pode gastar 30 milhões de euros num reforço como o Richard Rios para deixar no banco de reservas. Acho que isso é uma unanimidade no pensamento. Para gastar isso tem que ser um titular. É a maior compra da história do clube. Acho que o Sudakov Passou com bonificações, premiações. Sim, o Sudakov está emprestado e a compra é obrigatória no final. Portanto, vai ser. Vai passar. Sim. O Sudakov vai ser a contratação mais cara. Vale também para o Sudakov, está no banco de reservas. É isso, o Sudakov para mim ainda é mais gritante, não é? Porque com a chegada do Rafa é tal questão, não é? Muito bem, quer dizer, agora estou na dúvida porque o Porto depois compra os 50% do SAMU. Sim, e o o SAMU SAMU chegou a ser, mas acho que o Sudakov vai passar. Não. Lembro, Acho que é o SAMU. Acho que o É o SAMU SAMU, é a maior contratação da história do futebol português. As duas trans. Muito bem. Ias dizer uma coisa? Não? Não. Ia passar para o Porto? Sim, podemos tocar no Futebol Clube do Porto. Uma vitória, estávamos até a falar aqui em off, que se calhar foi a exibição mais cativante do Porto esta temporada contra o Moreirense, onde a equipa esteve. Houve outros. Aliás, eu tenho sentido o Porto a crescer. Contra o Rio Ave esteve muito bem também, portanto, ofensivamente tenho sentido. Não sei se está ligado ou não à saída do SAMU pela sua lesão, mas vou assumir que não. Mas vemos um Porto aqui entrar a passar aquela fase, ou quase a passar a fase. Acho que o jogo que marca o final dessa fase é o jogo em Braga, mas já está muito perto de passar aquela fase terrível do campeonato, onde tinha Sporting, Benfica, Sporting depois para a Taça, o Stuttgart, portanto parece que vai passar essa cabo das tormentas, digamos assim, passa entre aspas, tranquilamente, passa reforçado na sua condição de líder e a jogar se calhar o melhor futebol, ou pelo menos o mais atrativo, se calhar desde o início da época. Parece destinado a ser feliz o Porto, não é? Pelo menos em Portugal. Sim, acho que as odds baixam, ou seja, a probabilidade do Porto ser campeão é cada vez mais alta. E se passarmos aqui um período de janeiro, sobretudo, de alguma dúvida, janeiro, fevereiro, em que se sentia claramente uma quebra do Porto e um jogar de serviços mínimos, aquela paragem que o Porto tem em janeiro, em que a equipa até vai fazer um mini estágio para o Algarve, e depois volta sem grande impacto direto nos jogos seguintes, ficou aqui a sensação de que, se calhar vai haver uma quebra para a segunda volta. Efetivamente, o Porto já perdeu mais pontos na segunda volta do que na primeira, e isso já é irreversível agora conseguir igualar. Só perderam 2, não é? Só perderam 2 também, né? Seria difícil. Perderam também dois pontos na segunda volta contra o mesmo adversário, contra o Benfica, mas tem a tal derrota no Casa Pia. Mas eu acho que acima de tudo sobra um Porto a agigantar-se em clássicos. Acho que aquela hora do Porto é muito boa no Estádio da Luz, num contexto em que era uma final para o Benfica. O Porto consegue uma exibição muito boa, que obviamente, enfim, do ponto de vista portista, é normal que se olhe e se pense como é que o Porto não consegue segurar este resultado, mas ainda agora estamos a falar das grandes contratações, do grande investimento do Benfica. Portanto, está a jogar contra um adversário que tem que ter a obrigação de ter pelo menos os mesmos argumentos do Porto. Eu diria que tem que ter mais até, tendo em conta os investimentos, mas é um Porto que se mostrou, em termos mentais, com outra frescura. Quando se imaginaria que o Porto se iria encolher, o Porto mostrou-se com algo que eu acho que eleva Farioli aqui a outro patamar, que tem a ver com esta aposta declarada
em Piatuszewski. É muito, muito fácil perante jogadores que têm outra tarimba, outra experiência, o Piatuszewski acabar por só jogar aqui e acolá, ainda haver muitas reservas, tendo em conta que tem 17 anos, mas é uma aposta totalmente declarada do treinador Farioli e que está a revelar, para mim, a chave desta melhoria. Não só pelo que ele dá à equipa em termos de golos, mas sobretudo pelo que ele dá à equipa em termos de coragem, de bravura, de arriscar, de ser destemido. E um miúdo com 17 anos ser destemido desta maneira, acho que é notável. E acho que em Piatuszewski está muito deste relançamento do Porto, que cada vez mais parece que vai ser um relançamento vitorioso. Aqui em relação ao Piatuszewski, se calhar se dessemos soro da verdade a Farioli, ele poderia responder isto. Mas eu acho que nem o próprio Farioli imaginava, porque ele não é inscrito para a Liga Europa. O Porto contrata 4 jogadores, Tiago Silva seria sempre, mas, ou seja, ele não é inscrito e portanto, se calhar Farioli, quando contrata Piatuszewski, pensou, ok, tenho mais um extremo, lançá-lo aqui pontualmente, mas logo naqueles primeiros minutos em Guimarães, onde ele saca o penalti, não é? Sim. A partir daí viu-se que, não desmerecendo Borja e PP e William, o Piatuszewski dá coisas diferentes, e concordarás com o Luís que realmente muito da frescura que o Porto parece ter nesta fase também vem de Piatuszewski. Até porque os outros caíram, né? O PP começou muito bem a época e parecia que o Farioli tinha recuperado o bom e velho PP, caiu. O Borja Sanz também, faz tempo que eu não vejo um grande jogo do Borja, e começou muito bem a época. Então precisava surgir, e surgiu na hora certa. Essa época parece que está tudo dando certo para o Porto, né? Quando o Porto joga mal, o Porto ganha. Quando o Porto joga bem, o Porto encanta. E acho que o Farioli conseguiu encontrar no Piatuszewski O Oscar. Uma espécie de Carlos Alberto lá atrás. Quando você compara a ousadia e a idade, é bem visto. Quando o Carlos Alberto chega no Porto, é mais ou menos isso. Não sente o peso. O Mourinho fala muito sobre isso, né? O Mourinho fala, esse menino parecia que estava no Rio de Janeiro, uma tranquilidade, como se tivesse com os dele, e estava jogando uma Liga dos Campeões. Ia marcar a final. É óbvio que guardadas as devidas proporções, porque o feito do Carlos Alberto é muito maior e significativo. O Piatuszewski para o ano não marca um gol na final da Liga dos Campeões? Mas Sim. tem não, mas o Carlos Alberto foi no primeiro ano. O Carlos Alberto foi um fenómeno. O Feijão foi um fenômeno, mas é um jogador muito ousado, né? E o que ele faz com o Otamendi no Estádio da Luz é para colocar num quadro. Não é qualquer jogador, não é qualquer defensor, e talvez não é qualquer lance jogo que marque a reta final do Otamendi com a camisa do Benfica. Sendo que foi um grande central com a camisa do Benfica, enfim, acho que ninguém discorda disso, mas é um lance que ele deixa o Otamendi sem pai nem mãe. E de qualquer maneira, essa reta final do Porto tem também a ver com essa entrada de um menino de 17 anos. Porque não é só ele, e não é só o que ele entrega dentro de campo, mas também é o que motiva os outros. É isso? E as próprias bancadas, não é? Essa coragem. Teres um jogador imprevisível é diferente. O Porto era uma equipa, e eles falavam também no canto do Porto, é mecânica, não é? Mecânica. E de repente metes ali uma engrenagem diferente que pode, em vez de ir sempre para a direita, também pode ir para a esquerda, pode ir para o meio. Muito interessante. Acho que Farioli, eu costumava dizer que Farioli, para já, não falhou nenhuma contratação. Não há acho que o único jogador que não. Houve 2 jogadores que não entregaram por situações diferentes, o Perpites porque muito tapado e porque ainda está a crescer, e o Diong eu não vou contar com o Caramo veio livre, eu não vou contar com o Caramo. Okay. E o Luke de Jong porque se lesionou, mas de resto Froholt, Fofana, falámos aqui da questão do Borja Sainz, que se calhar não está a entregar tudo, mas também não se pode dizer que pelo preço foi uma contratação falhada. Até o Moff agora. Borja Sainz é o terceiro melhor marcador da equipe. Vai recuperar jogadores como Denis Gul, que parecia que estava absolutamente melindrado no Futebol Clube do Porto. Agora até Zaidu aparece o Nuno Mendes. Portanto, é difícil encontrar um ponto de crítica, não. E os 2 centrais polacos. Os 2 centrais polacos. Eu acho que se o Noé Pérez não estivesse lesionado, se calhar já estava na seleção da Argentina também. Acho que Farioli teve o condão de acertar tudo o que fez. Vamos ver se vai culminar com 1 ou 2 ou 3 títulos. Eu olhando aquilo que é a tabela do Porto, se vencer em Braga,
Fica muito inclinado, porque depois Aí eu acho que o campeonato já encaminha. Eu diria que se não perder... Sim. Se não perder ainda vai ficar sempre aquela... Mas se ganhar... Se não perder ainda pode empatar outro jogo, porque o Sporting tem... Perde no confronto direto. Sim. E é partindo do princípio que o Sporting ganha todos os jogos. Vamos ver. É que se ganhar em Braga fica... Não tem nenhum outro adversário, salvo erro. Não, vai ao Estoril. Vai ao Estoril, que eu diria que é o jogo mais difícil a seguir a Braga. Sim. Mas mesmo assim, sim, não claro. é o Braga, né? Estou a dizer que é difícil, muito bem. Mas o Porto é obviamente favorito em todos os jogos. Favoritíssimo e fê-lo para merecer, e se for campeão será um campeão. Agora, justo. Depois temos que olhar com mais calma para a Liga Europa. Porque passando do Stuttgart... Quem é que tem a seguir, sabemos? Nottingham Forest. Acho que é o Midtjylland. É, o Midtjylland está mais perto de passar. O Midtjylland ganhou 1-0 em Inglaterra e por isso poderá ser o Midtjylland. O Midtjylland está a apostar mais nisto. O Nottingham, nesta altura, quer sair rápido porque está ali na luta na Premier League. Então, mas é um Midtjylland, né? Tudo bem que quando saiu o Bodo Glimt totalmente do Sport, eu achei possível. que... Né? Mas... Sim, vamos ver. Temos a tua... Trouxeste mais um papo tasco. Vamos aí. Temos separador. Renato. Temos. Então bota aí, Renato. Faz uma chamada mais bonitinha. Sim, é verdade. Portanto, da outra vez discutimos Pep, Tiago Silva, e foi bom, até... rendeu, hein? Rendeu, é verdade. As nossas opiniões eram mais Pep, mas vi algumas Tiago Silva nos comentários. Vi algumas Tiago Silva. Mais Pep do que Tiago Silva, mas eu achava que ia ser esmagador. Pois. E tu agora vais-nos trazer 2 jogadores mais de ataque, neste caso, não é? Se bem me lembro. Não. Vou trazer uma discussão que... Como é que eu posso dizer? Já me lembro. Me frustra dentro do papo de tasco com os amigos portugueses. Tu vais trazer um... Mas solta primeiro... Sim, solta. Mas tu vais trazer um atleta que me diz muito. Mete aí, Renato. Desculpa, Gonçalo. Dás ao Renato para dizer ao Gonçalo. Tem um grande problema aqui nessa discussão, porque ela tem a ver com gosto também e com o imaginário lúdico. Os números puramente, eu trouxe alguns, mas é muito difícil a gente fazer só por eles. Quem foi o melhor batedor de falta, cobrador de falta da história do futebol? Ok. Esse é o debate. Ter tido mais livros que bateu? Mais livres que converteu. Converteu okay. Ou da forma que converteu, o nível de importância dos tais livres. Okay. Quem bateu mais livros foi o Cristiano Ronaldo. Isso aí eu posso me atravessar de certeza absoluta. Quem bateu mais. Mas aí não quer dizer que a taxa de conversão é pior. A taxa de conversão é pior. A taxa de conversão do Ronaldo deve ser terrível. Antes de olhar para a história, eu fiquei com um pouco de dúvida, vocês vão saber melhor, porque acompanham o futebol português melhor do que eu, obviamente. Em Portugal, quem foi o melhor no campeonato português? Eu diria eu lembro-me de 2 jogadores. Vieram 2, não sei se são os mesmos que tu. Para mim, Simão Sabrosa e André Cruz. E André Cruz, exatamente. André Cruz e Simão Sabrosa. Também eu diria em Portugal, são os 2 jogadores que eu me lembro que melhor batiam livros. Sim, foram os 2 também que me... O César Prates não batia livre aqui, não? O César Prates era mais em força e o César Prates coincidiu com o André Cruz. Portanto, era sempre o André Cruz. O André Cruz, para quem não se lembra, o André Cruz, por exemplo, no jogo em que o Sporting regressa aos títulos, no Vidal Pinheiro, frente ao Salgueiros, o Sporting estava a fazer um jogo pobre, não estava a conseguir. Por acaso não ia fazer diferença porque o Porto perde com o Gil Vicente, mas é o André Cruz com livre e depois ele marca 2 golos, os 2 de livre, que desbloqueia o jogo. Portanto, o André Cruz tem uma importância na história do Sporting. Eu lembro, por exemplo, de um jogo em Aveiro, um jogo muito difícil para o Sporting, 5, 10 minutos do fim, André Cruz de livre, mete lá na gaveta, e depois o Simão era uma... O André Cruz fazia muito lembrar o Coates nas bolas paradas da época do título. O André Cruz era tão importante que até cantos batia. Era, exatamente. Um central que batia cantos. O Schlotterbeck bateu agora recentemente e deu 2 assistências no mesmo jogo de cantos. Mas o Dortmund. São 2. O Koeman era... o ex-técnico do Barcelona. Sim, o Ronald Koeman. Também é um dos que está na lista de melhores. O que é que tens aí na lista? Tem nomes. Em Portugal, deixa-me só dizer que em Portugal, batedores a sério, daqueles que a bola pegava fogo, tinhas Barroso, Pedrosa, Sanches e Sanches. O Eusébio batia livres também. Sim, também. O Eusébio também. O Eusébio fazia tudo, né? Mas estou a pensar nos que me lembro. Sim. Eram grandes batedores. O Rockenbach do Sporting também batia forte. Fábio Rockenbach.
Mas sim, eu não escolhi nenhum destes para bater na minha equipa. É esse o teu exercício. O meu exercício é o seguinte, debate pronto, sem falar de números, que eu tenho dados. Dados eu tenho. Eu tenho logo. Para mim, só há um nome. Qual? Beckham. Beckham. É o teu da história, de todos os tempos. Mais pela beleza? Ou Acho que todo o gesto, Sim, o gesto do Beckham era todo mágico. o processo do livro do Beckham é uma coisa. É porque o Beckham tem uma coisa que... Aquela o Bandit, né? O A forma Bandit. com que ele apoia o braço Sim. para se entrar no... O Bandit like Beckham. E quando falamos de falta, estamos a falar de falta direta, não é? Não estamos a falar de livre sim. para cruzamento. Não. O Falta Beckham. direta. Eu vou Beckham, mas há aqui 2 nomes que eu também depois quero falar. O Beckham está... É assim, essas listas são complicadas, atenção, Uhum. porque tem divergências. Tem uma lista aqui que eu encontrei que o Zico tinha 101 gols de falta. Sim, é como a lista que o Lev Yashin defendeu 500 penaltis, não é? Pois, eu não... e a atenção que eu sou fã do Zico, e o Zico é um dos caras mais amorosos do mundo do futebol. Quando ele quiser vir cá, Se tiver aqui, eu trago. está bem. Tá. Ele trabalhou com a gente no antigo Esporte Interativo. Ok. Estamos à espera. O Zico tem muitos gols de falta, né? Mas você disse do Beckham, tá na minha lista aqui em 10º lugar. 10º lugar. 65 gols de falta na carreira. Não é mal. Lembremos sempre que a lista pode alterar conforme mal. contas. Outro nome que eu destaco era o Juninho Pernambucano. Pernambucano. Juninho está em 2º lugar da lista. Segundo lugar. O Juninho tinha uma... Mas queres que adivinhemos qual é a lista? Não quero não. Posso falar a lista. Quantos gols o Juninho? O Juninho tem 77 O gols. Juninho tinha uma forma de bater os livros muito... Eu lembro-me de um contra o Bayern, assim, lateral, que a bola vai à gaveta do outro lado. Sim. Mas- E muito longe. Então, muitas vezes. esse é um ponto da avaliação. A A distância... forma, a distância, né? E o repertório também. É assim, em termos de estilo particular, há também a colocar aí na equação o Roberto Carlos, embora acredito que não tenha números suficientes para entrar aí. Não, mas era marcante também, né? Era. Pode, por exemplo, no coração entrar como o preferido. Eu- O Messi está aí, o Ronaldinho está aí. O Ronaldinho tem 66, está em 9º. O Messi tem 70, está em 7º. Ok. Atenção que o Messi continua a fazer gols de livre, Sim, né? sim. Então, Ainda pode- está a somar. O Messi é talvez o jogador que, daqueles que eu me lembro, que consegue colocar a bola mais Preciso, mais né? indefensável. Sim. O Beckham fazia isso porque também batia com muita força, mas o Messi, aqueles livros que vão à gaveta, aquilo é absolutamente indefensável. Eu adorava os do Ronaldinho. Mas O qualquer Alisson, coisa no Ronaldinho o era Alisson, possível. Exatamente. O contra o Real Madrid também, um livro que ele mete O na Ronaldinho, gaveta. ele poderia ter sido o maior, Melhor se ele de todos, quisesse sim, ser o sim. maior, mas ele não... Vai sair uma série documental dele, ou já saiu na na Netflix. Eu estou Acho que é uma muito série de curioso. vários brasileiros, né? Ah, é? Ok. Não é só o Ronaldinho. O Bruxo, né? Aí eu vou Pirlo trazer... está aí? Não. Não tá? Eu vou trazer Rogério o nome... Ceni está por aí? Rogério Ceni não. Vou trazer na minha lista dos 11 primeiros, tá? Ok, então vamos lá. Cristiano Ronaldo está em 11º. Tu vais trazer Marcelino Carioca, né? 64. Ia-te perguntar, 64? O Ronaldo? 64. E tentativas? 322 mil. Não, muitas tentativas. O ponto é, toda vez que eu puxo essa discussão num papo de tasco aqui em Portugal, eu venho com o nome de Marcelinho Carioca, em que, para minha surpresa, os portugueses, na grande maioria, não conhecem. Não conhece. É normal. Ele Não conhecem. Ele não tem muita expressão na Fico Europa. desesperado. Assim, primeiro porque eu sou corintiano e, obviamente, Marcelinho Carioca jogou no Corinthians. Mas é uma unanimidade no Brasil dos melhores batedores, atenção, Juninho Pernambucano, Zico, Marcos Assunção. Uhum. Marcos Assunção do Betis, lembra? do Betis, Que jogou jogou no no Palmeiras, e tal. O Villarreal, não era? Tá nessa lista, inclusive. Pois é, ele batia muito bem livros. Olha, nem me lembrava dessa. Também. Mas está aí? Quantos? O Marcos Assunção tem 71. Isso é muito livre, pá. Diria que ele não tinha 71 gols na carreira. Ele era médio defensivo. Não, mas ele era... Só em Não, faltas, agora né? que falas, sim. Marcos. Então vá, mais. O que é que tens aí mais? Marcelinho Carioca, voltando à minha defesa, Uhum. tem 86 gols de falta. E é o primeiro, é isso? É o primeiro na lista aqui. Ok. Depois há algumas listas divergentes. Mas por que eu acho que o Marcelinho é o principal? E aí eu convido quem não conhece procurar no YouTube, porque tem uma coletânea de gols de falta, de livre. O Marcelinho, ele tinha o pé 35, calçava 35. Falava-se muito disso, de sim. pé de anjo. Não Exatamente. sabia desse Na pormenor. época. sim. Ele Engraçado. E ele conseguia bater num repertório maior que todos os outros. Ele batia de longe, ele batia de curta distância, ele batia com curva, ele trocava canto.
Então, pelo repertório, pelo número de gols e pela, obviamente, a questão afetiva com um jogador que foi tão importante na história para mim, o maior jogador da história do meu clube, do Corinthians, vou ficar com o Marcelinho Carioca. E convido as pessoas a irem assistir. Eu conheci o Marcelinho Carioca na altura quando a TV Cabo ficou mais... TV Cabo. Eu havia a TV Cabo, Sim, não é? sim. E depois começou a ver o Canal Record, e no Canal Record havia o Debates Bola, Sim, com a Renata Fã, Renata com Fã, o Milton Neves. E era sobre o futebol de São Paulo. Sim. E na altura estava o Marcelinho Carioca no Corinthians, e foi aí que eu conheci o Marcelinho Carioca. Quando eu comecei a gostar desse negócio chamado futebol, eu ia muito no estádio com meu pai, e quando saiu uma falta, já sabia que era gol. Porque era o Marcelinho Carioca. Então, mas, Vai. narra-me aí a Qual que é lista. Narra-me aí a lista. 11º, Cristiano Ronaldo com 64 gols. E gostei de tu teres feito o top 11 e não o top 10. Acho que Sabias para onde vinhas. sabias para onde vinhas, muito bem. Por outro lado, acho que tentaste achincalhar 10º, Cristiano Ronaldo de forma Beckham, injusta. 65. Ok. 9º, Ronaldinho Gaúcho, 66. 7º, Messi com 70. E oitavo. O 8º é o Koeman. Ah, o como? É que eu não coloquei aqui porque não era tão atrativo. Pelé com 70 Ok. gols. O Pelé ter 70 gols me surpreendeu, de fato. O Pelé tem É 40 que ele mil tem, gols. e também pode ser que na lista do Pelé tem os gols que não foram televisionados ou gravados, e aí o Cristiano já não gosta. Sim, e é aquela coisa e é do complicado. se não apontaste a ponta Ok, para não vamos ter te Pelé esqueceres. atrás de Cristiano Ronaldo. O 5º, Marcos Assunção, 71. O 3º, Zico, com 75. O 2º, Juninho Pernambucano, com 77. E o 1º, Marcelinho Carioca, com 86. O que me chama a atenção nessa lista? São jogadores do Brasil. Brasileiros. Não sei se em outras listas aparece, sei lá, um inglês Pois. da década de... Deixa-me fazer-vos aqui a pergunta diferente, que é, quando pensam em livres, qual é o primeiro livro que vos vem à cabeça? Golos de livre, né? Que são Acho que icónicos, né? Acho que o do Roberto Carlos. Roberto Carlos. contra A a mim é o França. Beckham contra a Grécia, puramente para o Mundial 2006, acho eu. Ou de 2002, talvez. Já não Acho que é Mundial 2002. Mas olha que esse do Messi contra o Liverpool também me vem à cabeça. E o do Cristiano Ronaldo, aquele que ele bate de muito longe. Contra o Portsmouth. Contra o Portsmouth. Não, há um ainda mais longe que é contra o Arsenal. Contra o Arsenal. No... Meia final da Liga dos Campeões. Exatamente. É isso. O Ronaldinho- novíssimo Emirates. Ronaldinho Gaúcho batendo por baixo da Por barreira. baixo da também. barreira, no Flamengo. Ah, sim. Espera, sim. o do Flamengo ou o do Barcelona? O do Barcelona. Eu- É que eu- depois ele replica. Replica no Flamengo, sim. E que foi uma tristeza ontem, porque teve Santos e Corinthians. O Neymar tentou fazer a mesma coisa, foi horrível. E o Memphis tentou fazer a mesma coisa, bateu no jogador do Corinthians e foi pra fora. O Horrível. Neymar também tem um livro muito bom, aquele contra PSG. o Paris Saint-Germain, exatamente. O na Neymar era recuperação. muito bom batedor. de Eu achava que ele ia estar nessa lista, mas não. É, não, Realmente pois. ele marcou assim. Então, mas é o Roberto Carlos, tu é Roberto Carlos também? Esse é um livro icónico, o do Juninho. Há um golo incrível. A imagem não é muito boa que existe, mas que é do Seedorf, quando está no Real? Inter. Ah, Ou de no- longe. De longe. Mas isso não é muito livre? longe, de longe. muito longe. Mas não é livre esse? É. Ah, é livre? É Há o impressionante. gol do Adriano, Imperador, na estreia da Liga dos Campeões, eu acho. Ele, menino, acerta um... E há o gol do Hugo Almeida. Ah, era esse que eu ia dizer. Eu também achava que era O gol esse. do Hugo Almeida. Hugo Almeida. Atenção a esse verdade. gol. É sem incrível. público. Contra o Inter. Que gol. Rony, Que contra a gol. Naval. Rony, do Sporting. supostamente a 200 e não sei quantos quilómetros. Exatamente. Teve um Lindelof contra o Benfica, não teve? Contra o Sporting. Pois Contra foi, o pois foi, Sporting, pois foi. essa é- Mas Sporting Benfica. aí era na altura em que qualquer jogador, até o Bruno Alves uma vez marcou. O Benfica recentemente tem um batedor de livros muito bom, que agora está a dar cartas na Alemanha, que é o Grimaldo. Grimaldo. Acho que até Olha, depois de sair do Benfica ainda... Deixa-me dizer-te, já que ainda falaste em aprimorou. Benfica, há um livro que eu nunca mais vi replicado, que é o livro do Gaetan, que ele faz uma panenca Pois é. num livro. Já viste esse Tottenham. livro? Panenka. Não. Ele tem um livro à entrada da área É um livro à panenca. e ele vai a Pode correr ser. e pica a bola à panenca por cima da barreira e o guarda-redes não tem Eu tempo acho de que é com reação. o Tottenham. Eu acho que não, eu acho que é uma equipa mais modesta. É. Senão teria viralizado mais. É viralizado mais. O livro à panenca do. Mas sim, se calhar do tens Gaetan. razão, não é por nada com o Tottenham. Muito bem, gostei. É um bom tema, é um Bom bom, tema, papo de tema, taça. é hein? bom Bom papo tema. de tasca. Acho que ficava aqui Duraria uma horas, hora. então. Mas Mas é que é- ainda por cima o livro Quem é é que muito tu emblemático. Tinhas um livre a 10 metros da área. 10 metros da área. 10 metros da área. isso faz Quem é que diferença. chamavas para bater? Gaúcho. Ronaldinho. A Ronaldo? 10 metros da área. Eu Se era- me dissesse que é a 20, já Eu já ia chamava o Juninho. O Juninho? É. Mas o Juninho acho que batia de mais Mais de longe. longa É distância. isso, É como o Pirlo. 10 metros da área?
10 metros da área. É que o Juninho tinha uma junção de força, O Juninho era de sim, força sim. e Colocação. de efeito. A bola- A bola Era fazia- impressionante. Do Juninho O era Juninho é impressionante. impressionante. É. Mas o Juninho tá nessas listas, com certeza. É o Juninho engraçado um que dos o melhores da Zidane, por história. exemplo, marcou grandes golos de livre, mas porque depois coincidiu com o Beckham, com o próprio Figo, que também marcava bons golos de livre. Sim. Eh, Era muita gente. Era muita gente Naquela para equipe bater do livre. Real Madrid, batia os de longe, era um Roberto Carlos. Roberto Carlos, Um bocadinho mais à frente. Há um era- vídeo mítico em que o Beckham está-se a preparar para marcar um livre e o Roberto Carlos vem a correr lá de fora e passa-lhe à frente e marca golo e o Beckham fica a olhar para ele dizendo, então este era meu. Não posso. Azar dele. Muito bem, vamos embora, meus senhores. Gostei bom muito. momento, Casado, bom é sempre um momento. gosto ter-te por cá. Tu vais Obrigado, viajar obrigado. até Barcelona? Agora é Barcelona. Faço o segundo jogo da Liga dos Campeões das oitavas. Quanto é que ficou o primeiro? 1-1. Igual. Ficou esse jogo. Mas tá o Barcelona passou mal. Cantinho. Passou Cantinho. mal. Passou mal. Mas agora vai resolver em casa. Se calhar. E vamos ver se o Sporting... Ô, meu amigo, Era- o Sporting vai ser a primeira equipa apurada para os quartos de final. O Sporting vai continuar a fazer história. É verdade. Porque Viraram É o o- primeiro jogo, é Precisa correr terça-feira. um pouquinho mais. Os gajos do Bodoglint estão a Correram correr mais de demais. 10 quilómetros. É, eu vi isso, Incrível. essa O Bodoglint estatística. correu mais é de 10 impressionante. quilómetros. É como ter um jogador a mais. É isso. O jogo todo um jogador a mais. Impressionante. Bem, Sabem que as estatísticas dizem que o Porto, por norma, tem feito isso. aos adversários. É, corre mais. Porque o Porto joga sempre À com vontade 12. 10, à vontade Joga 10. sempre com 12, que é o Froholt. Fez- Pronto, Pronto, conta por dois. Já é estava verdade, toda a é gente a verdade. preparar-se, a dizer que eu estava a dizer que era o árbitro. Aldrabada com Froholt. o Froholt. Exatamente. Ali o Gonçalo já estava pronto para abrir os comentários do Twitter, já para dizer que eu estava a dizer que o Porto era beneficiado. Não, é o Froholt, joga por 2. Vamos embora. Malta, voltaremos para a semana. Casada, grande abraço, faz uma ótima viagem, que seja um jogo maravilhoso do Rafinha. Pois. Fez 3 agora. As 3 agora. Muito bem, vamos embora. Todos os ataques rápidos têm um fim.